entrar todo mundo. Ok. Então vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. Eu não sei se tem aluno novo por primeira vez hoje aqui na nossa aula. Eh, mas assim, quem está ingressando hoje por força da primeira aula, eu recomendo que acesse as gravações das aulas anteriores. E lá está explicado, por exemplo, como funciona, como acessa um ambiente virtual, quando vão ser as nossas avaliações, sim? E, enfim, tem todas essas orientações, tá bom? E o que eu vou hoje vamos estudar um pouco sobre sistema de unidades. Vamos estudar, eu tentei acessar, porém não abre, que é o ULI. Peraí, beleza. Como assim, Regiane não abriu? Do que estão falando? Ó, vou começar a aula aqui então. Eh, eu vou ver exatamente quem for dessa turma. Vou colocar aqui de novo. Não precisa responder presente, tá? Somente para que verifique se seu nome está aqui nessa pauta. Se não estiver, você tem que ver com seu coordenador, porque não aparece mais oficialmente o nome das pessoas. Vocês, Regiane, já vou mostrar aqui como você acessa as outras aulas, tá bom? Só estou pegando aqui o nome das pessoas. Minutinho. Verifique se seu nome está ali. Se não estiver, não faz parte. Ih, está. Será que eu postei errado? Ah, não, está aqui. Verifique se seu nome está ali. Tá? Se não estiver ali, é de outra turma. Deve ter postado num. Beleza. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e eu vou mostrar para vocês como você visualiza. Pessoal, quando forem entrar, verifiquem que o seu microfone não esteja ligado, tá? Isso atrapalha muito a aula. E assim, eu sei que estão começando algumas vezes começando com essa questão do Teams, enfim. E, e às vezes dá esses problemas ali, tá? Como você acessa as gravações? Então, tem duas opções. Para quem não sabe, você vem aqui no calendário, procura sua aula, sim, essa aqui que está programada para as 20h50, e aqui nesses três pontinhos, ó, aqui, ó, estão todas as gravações das aulas anteriores, tá? Tem umas gravações ali que acontece quando se liga automaticamente, quando alguém entra já na reunião, ele liga automaticamente uma gravação. Então, a gente tem um monte de gravações ali que não são pertinentes da nossa aula. Então, você tem que achar a que é. Eu vou, já falei várias vezes que eu vou tentar dar uma limpa aqui, uma faxina.
para deixar somente as que são, tá? Mas também você consegue acessar, sim, aqui no menu lateral, na parte de equipes, procura a sua equipe, todas as equipes, tá? E aí procura a tua. Esse aqui que acho que é a que está esse horário das 20h50, que é a turma 3014. Se você clicar nela, ó, aqui tem a parte de arquivos. Você vai encontrar todos os arquivos dessa disciplina. Deixa eu ver que está carregando, não tem nenhum. Aqui, material de aula. Clicando nele, você vai achar o material de aula, que em realidade vou ter que ver aqui, acho que somente teve uma aula 1. Sim, essa aqui eu já vou postar, tá? Teve também a aula introdutória, tá? Falando sobre as datas de provas, já estou postando também. Beleza. Muito bem, então vamos voltar aqui. Enfim, e assim você consegue acessar, não sei se ficou claro, como você vê as gravações, tá? Beleza, então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre... Um minuto, peraí. Nossa, espirrei. Sobre conceitos fundamentais de medidas e grandezas em química. Ok, pessoal. O que acontece? Vamos falar sobre dois conceitos fundamentais, que é precisão, sim, precisão e exatidão. Geralmente, quando a gente vai fazer uma medição utilizando um equipamento, utilizando um instrumento, enfim, ou fazendo várias repetições, enfim, de uma certa medida, podemos encontrar certas incertezas, ou seja, números que não são os valores que a gente está querendo achar, sim? Ou pode ser por um erro na hora da medição, um erro humano, ou pode ser também um erro do equipamento. O equipamento pode não estar bem calibrado e pode levar a certas incertezas ou erros. E se algumas vezes que estiver certo, temos que verificar se esses valores estão válidos ou não, tá? Então, aqui vamos ver uma questão sobre o que seria precisão e exatidão, tá? Olha só, o que é exatidão? Exatidão é o alvo verdadeiro, sim? Uma, vamos imaginar que a gente está fazendo uma medida de uma balança, vamos pesar uma massa, sim? A gente vai pesar essa massa na balança. Aí pegou a balança e começou a fazer as medições. Essa massa tem uma massa real. Se vamos imaginar que seja 4,80 gramas. ¿Sí? Esse seria o valor exato. ¿Sí? O alvo, ou seja, seria um valor que eu quero. Mas por algumas complicações, sei lá, do equipamento, ou quem está fazendo a medição não está fazendo certa, o que acontece? Ele está achando valores que não estão próximos do alvo. Mas as medições estão próximas nelas. Aqui que a gente fala, olha só, ele tem uma alta precisão, precisão entre várias medidas, mas está muito longe da exatidão do nosso alvo principal. Então, a gente falaria que tem alta precisão e baixa exatidão. Tá? Observemos este caso aqui. Olha só, as medições estão se aproximando, sim, do alvo. Então, a gente está falando que está uma alta exatidão
mas elas estão dispersas. Sim? Essas medições estão dispersas. Significa que tem uma baixa precisão. Observemos este caso aqui. Olha, todas as medidas estão batendo no alvo. Ou seja, que tem alta precisão e alta exatidão. A precisão está entre as aproximações que estão entre as medidas. E exatidão é quando vai direto ao alvo verdadeiro, ao valor real. E este último caso aqui, tá? É o caso em que tem baixa precisão e exatidão. Olha só, o nosso alvo principal aqui e temos as medições, repetições totalmente fora do foco. Então, temos um caso perdido ali, tá? O que acontece? A precisão é o que se refere à proximidade dos resultados em relação a outros valores medidos. Então, o que eu falei? Estamos pegando uma balança, vamos pesar a massa, sim? E estamos vendo que pesei uma vez, tomei a medida. Pesei outra vez, duas vezes, a mesma, está se aproximando da medida, ok? Todos os valores das repetições estão próximos, então a medida é precisa. A exatidão é se esse valor medido, ou a média, se está certa, está dentro do que se espera. Tá? Então, pode ser que, por exemplo, a balança não está calibrada e ela está me dando um valor preciso, mas depois eu vou pegar outra balança que está calibrada só para checar e eu vejo que o valor está diferente. E aí eu verifico lá no sistema e verifico que a balança que eu estava fazendo inicialmente não estava calibrada e a outra sim. Então, aquela que estava certinha, calibrada, está me levando ao valor exato, enquanto a outra estava me deixando com valores precisos, mas sem serem exatos, porque não estava no valor real. Tá? E o que acontece? Existe, então, um erro. Tá? Existe um erro entre as medidas. E que erro existe ali? Olha só. Valor medido, se é aquele que eu estou fazendo, menos o valor verdadeiro. Em realidade, é o valor absoluto entre o valor medido e o valor verdadeiro. E isso me leva a um erro. Tá? Mas aí, o que significa isso? Ah, olha só. Se o erro for menor ou igual de 1 por 10 elevado a menos 3, sim? Ou seja, menor ou igual a 0,001, podemos considerar que esse valor é exato e preciso, tá bom? Esse erro, não tem erro na medição, tá? Ele é exato e preciso. Beleza, então vamos ver aqui um exemplo. Consideremos o valor exato e aproximado de um determinado número. Olha só. O valor exato de A é esse aqui, 2.345,713, e o aproximado é 2.345. Calcule o erro absoluto para esses valores de acima. Tá, vamos lá. O que seria esse erro? Esse erro é o valor medido menos o valor verdadeiro. Sim? O exato. Então, vamos lá, é valor absoluto, tá? Valor absoluto significa que a resposta dessa subtração vai ser sempre positiva. Qual foi o valor aproximado? 2.345,000 menos o valor exato. O valor exato é 2.345,713. Tá? Se a gente for fazer a diferença, ele vai dar um valor negativo, né? Todo mundo fazendo na calculadora. Olha,
para essa disciplina aqui, eu vou pedir que vocês tenham uma calculadora científica, como essa que eu tenho aqui, tá? É uma calculadora Casio, normalzinha, científica, que vale 30, 40 reais. Se comprar na Shopee, vale 20. Se comprar na Amazon, acho que está 15. Mas é importante que cada um de vocês tenha uma calculadora dessas aqui. Eu fiz a minha carreira de engenheiro químico toda com uma calculadora parecida a essas daqui. Então, assim, professor, a do celular. Mas, infelizmente, você, quando for fazer a prova no polo, você não pode usar o celular. Então, você vai ficar por fora sem poder fazer os cálculos. Então, recomendo que você compre uma calculadora ou adquira uma calculadora dessas aqui. Não é cara, tá? Ok. Então, todo mundo colocando o valor lá, 2.345,000 menos 2.345,713. Óbvio que dá um valor aqui negativo de menos 0,713. Valor absoluto significa o seguinte, que vai retornar sempre a resposta positiva. Então, temos 0,713. Será que tem erro? Tem erro sim. Por quê? Porque nós consideramos uma medida que seja exata se o erro for menor ou igual a 0,001. E o que acontece? Temos um valor que é 0,713. Isso aqui é maior que 0,001. Portanto, tem um erro significativo aqui nessa medição, tá? Esse valor não é menor de 0,001. Então, é uma medida que não é exata, tá? É uma medida que não é exata. Então, tem um erro ali, tá? Dúvidas por enquanto? Tranquilo. Show, né? Beleza. O que acontece? Quando nós fazemos medições, sim, podemos encontrar certos dígitos, mas não todos os dígitos são significativos. O que significa isso? Não todos os dígitos são relevantes ou são verdadeiros. Mas que é isso aí verdadeiro, professor? Então vamos lá. É o que a gente chama de algarismos significativos, tá? São números que têm um valor real ali, que é verdadeiro, tá? Ó, todo número tem algarismos significativos. Os únicos algarismos que não são significativos são zeros à esquerda, que é o caso que está aqui no início. Tá? Aqui isso é vírgula, tá? É porque quando eu fiz, montei o PPT, era para ser vírgula aqui. Tá? Bom. Os únicos que não são significativos são os zeros à esquerda, ou seja, zeros posicionados neste sentido. Tá? Então, por exemplo, aqui temos o número 0,00234. Se zeros à esquerda não são significativos, quantos algarismos verdadeiros significativos temos nesta expressão? Somente 3. O 2, o 3 e o 4. Porque zeros para a esquerda não são significativos. Professor, e os zeros para a direita? Eles sim são significativos. Então, por exemplo, aqui temos a expressão 1,200. Temos estes dois zeros que estão para a esquerda. E eles sim são significativos, tá? Então, quantos algarismos significativos tem essa expressão? 4. O 1, o 2, este zero daqui e esse zero daqui. Então, esta expressão tem 1,200
tem 4 algarismos significativos. Esse daqui, o 0,0234, ele em realidade tem, faltou aqui mais, bem, que não é significativo, mas tem somente 3 algarismos significativos. Zeros contemplados no meio, eles são significativos. Então, nesta expressão aqui, que é o 3045, quantos algarismos significativos temos? Quantos algarismos significativos ou quantos dígitos? 4. 4. Muito bom, 4. obrigado. Podem escrever no chat, tá? Eu vou enxergando aqui. Maravilha, tá todo mundo acompanhando. Beleza. Então, vamos ver aqui essas expressões, sim? Aqui, de novo, eu quero que vocês me ajudem aqui, tá? Eu só vou mexer aqui nesses que não são pontos e vírgula. Tá bom. Então, vamos lá. Número 12 tem 2 algarismos significativos, 1 e 2. Tá? 1,2 temos 2 algarismos significativos, 1 e 2. Os únicos problemas são zeros à esquerda. Esse número aqui, 0,012. E aqui temos zeros para a esquerda. Esses daqui não são significativos, portanto, somente temos 2 algarismos significativos nesse caso. Temos esse número aqui, o 0,00012. De novo, temos um monte de zeros para a esquerda, que sobraram somente 2 dígitos aqui. Novamente, essa expressão somente tem 2 algarismos significativos. Temos aqui essa pessoa que atrapalhou meu número, mas ele é o 0,01200. Quantos algarismos significativos tem? Olha só, zeros para a esquerda não valem. Ou seja, que esses dois não contam. Mas zeros para a direita sim valem. Então, quantos temos significativos? 4. Quais 4? Olha só, esses daqui. O 1, o 2 e o 0 e 0 que estão para a direita. Por isso que ele tem 4 algarismos significativos. E esta expressão, 45.300, temos 2 zeros para a direita e esses são significativos. Quantos dígitos temos? 5. O 4, o 5, o 3 e os 2 zeros. Tá? Dúvidas? Sobre identificar algarismos significativos? Tá dando para compreender. Maravilha. Ok. O que acontece? Tem duas regrinhas que é o seguinte. Quando a gente faz multiplicação ou divisão, sim, você vai ter operações matemáticas em que tem um número de algarismos significativos diferentes, né? E o que vai acontecer? Olha só, se você multiplica ou divide números, sim, a resposta final tem que ser dada com o mesmo número de algarismos significativos da medida com o menor número. Então, vamos lá, por exemplo. Eu vou calcular a área de uma bancada de um laboratório. Área é lado por lado, né? Então, temos 3,356 metros, multiplicado por 1,4 metros. Temos o produto de dois números. O primeiro número, quantos algarismos significativos tem? 2, 4. 4, né? O primeiro número tem 4 algarismos significativos. E o segundo tem quantos?
2. 2. 2. Maravilha. De acordo à regrinha, a resposta tem que ser dada com o mesmo número de dígitos significativos do menor número que tem dígitos significativos. Ou seja, que a resposta final tem que estar com quantos dígitos significativos? 2. 2. Porque o segundo número, o segundo fator é aquele que tem menor número de algarismos significativos. Se a gente for multiplicar, pega na calculadora e faz 3,356 vezes 1,4. Encontramos a seguinte expressão: 4,6984. Professor, mas aí me deu essa medida e a regra indica que tem que ser o menor número de algarismos. O que eu faço? Existe uma regrinha chamada de arredondamento. Não pode Ah, ficar 4. Arredondamento. Tá? O que significa essa regra de arredondamento? Se eu preciso de dois algarismos significativos, eu sei que o 4 está fixo, o 6 está fixo, certo? O 6 está fixo, são dois algarismos significativos. Então, o terceiro eu chamo de duvidoso. Tá? Duvidoso. É com esse duvidoso que eu vou fazer análise. E qual é essa análise? Se meu duvidoso, ou seja, o número seguinte ao número que não consideraria algarismo significativo, se esse duvidoso for maior ou igual que 5, tá? Se esse duvidoso for maior ou igual que 5, eu vou pegar o precedente, ou seja, o número anterior ao duvidoso, e eu vou aumentar em uma unidade. Tá? Se, por outro lado, esse número for menor que 5, o antecedente ou o anterior ao duvidoso, eu vou deixar igual. Não vou mexer em nada. Tá? Beleza, então vamos analisar. No nosso caso, o duvidoso é 9, certo? 9 é maior que 5. Portanto, o anterior tem que aumentar em uma unidade. Qual seria essa unidade? Se está 6, ele vira 7. E pronto, transforma esta expressão em dois algarismos significativos arredondados. Ficou claro? Tranquilinho. Tá ótimo. Maravilha. Olha só, a regrinha da multiplicação e da divisão. Agora, se vamos somar ou subtrair duas expressões. Tá? Não, e se for 5, você aumenta. Tá? Ou analisa. Porque aqui fala, se for maior ou igual a 5, você aumenta essa unidade. 5 é igual. Então, aumenta. Vamos imaginar que o duvidoso fosse 5. De qualquer forma, ele teria ido para 7. Porque a regrinha fala maior ou igual. Show? Maravilha. Obrigado pela pergunta. Agora vamos ver a regra da soma e da subtração. O que acontece? O resultado da soma ou diminuição de dois números vai ficar, o resultado vai ficar com o menor número que tem de casas decimais. Aqui já não considero algarismos significativos, não. Eu vou ver os números das casas decimais. Vai ficar com um menor. Então, vamos ver aqui um caso que vamos somar a gramas. Vamos somar 2 gramas. Duas medidas de gramas, que são medidas de massa. 32,8 gramas mais 2... Eita, caraca. Fiz um 2 horroroso perto desse. 68 gramas. A resposta final vai ficar
com aquele de menor número de casas decimais. Qual seria o menor número de casas decimais? Após a vírgula. 32,8. 1, certo? Vai ter que ficar somente com uma casa decimal, ou seja, após a vírgula. Então, vamos fazer a operação na calculadora. 32,8 mais 2,68. A gente encontra um valor total cheinho, sem fazer nenhum arredondamento, tá? De 35,48. Beleza? A regra me diz que tem que ficar com uma. Ou seja, que este 8 seria como um duvidoso. Ele não... Esse duvidoso que vai fazer análise, né, sobre o arredondamento. Esse 8, então vamos na regrinha do arredondamento, tá? O que eu faço? 8 é maior que 5. Então, o anterior, sim, a meu duvidoso, ele sobe uma unidade. Como fica arredondado essa resposta? Qual é a resposta certa? 35,5. Perfeito. Obrigado. Então, fica 35,5, tá? Lembrando que em somas ou em não, 35,5. Você vai acrescentar, sim, a vírgula está ali, é o 4 que passa a ser 5, tá? Show. Dúvidas? Essas duas regrinhas? Tudo bem, né? Ok. Aqui eu falei sobre arredondamento, né? Se for maior ou igual que 5, se for menor que 5, você não faz nada, você deixa igual, tá? Aqui tem dois exemplos para vocês verificarem, tá? Se for maior que 5 ou igual a 5, acrescenta uma unidade ao algarismo que precede. Isso a gente já viu no exemplo anterior, tá bom? Show! Vamos ver aqui um exemplo de arredondamento. Vocês podem tentar fazer ali, 2 minutinhos. Vamos fazer o primeiro. No caso de 6,550, arredonde para a primeira casa decimal. Como fica? Olha só, temos o caso de 6,550. O enunciado ele está falando para você arredondar somente para uma casa decimal, ou seja, um número após a vírgula. Se for para um número após a vírgula, sabemos que este número tem que ficar ok. Ou seja, que faço análise do duvidoso com o 5, né? Maravilha, pessoal. Esse 5 é igual a 5, então a gente aumenta numa unidade o precedente. E ele fica 6,6. Tá? Vamos no exemplo 2. Temos o caso de 2,650. E estão pedindo para arredondar até a segunda casa decimal. Segunda casa decimal. Então, temos esse aqui certinho, este certinho, e nosso duvidoso seria o 0. Quero ver quem vai postar aí, hein? Então, nosso 0, ele é o duvidoso. 0 é menor que 5, deixa como está e não faz nada. Só suprime esse número. Maravilha! 2,65. Duas casas decimais, William. Então, fica 2,65. Tá? O enunciado estava falando de duas casas após a vírgula. Tá bom? Muito bem. Ok. Então, existem... A gente já viu aqui casos, já estou falando de unidades de gramas, metros, enfim. Se vocês percebem, estamos falando de unidades de medida. Tem todas as medidas, medições,
tem uma unidade que acompanha. Então, por exemplo, se você vai se pesar em uma balança, está falando lá que você tem 80 quilogramas. Tá? Se você vai medir a sua temperatura porque está com febre e mediu 39 graus Celsius. Então, o que acontece? Toda medida tem, em realidade, toda medição tem uma unidade. E existe um sistema internacional de unidades. Esse sistema internacional de unidades, ele fala o seguinte, olha só, vamos montar aqui um negócio porque todo mundo tem que falar a mesma língua. Imagina eu fazendo uma medição aqui, um cálculo, e aqui no Brasil utiliza metro, lá na Venezuela, na Colômbia utilizam centímetro, então vai ser uma feijoada ali, vai dar uma confusão. Assim, vai ser uma catástrofe, tá? Aí o que acontece? Não, então vamos montar um sistema padrão. Quando for medir Quando você for medir massa no sistema internacional, vai ser quilograma. Quando for medir comprimento, vai ser o metro. O tempo será segundo. A corrente elétrica será o ampere. A temperatura será Kelvin. A quantidade de matéria será mol. E a intensidade luminosa será candela. Tá? Então, aqui temos o sistema internacional, com essas são as unidades que são principais. Professor, mas às vezes nos Estados Unidos utiliza milhas. Tá, então eles têm um sistema em inglês, mas geralmente todo mundo utiliza o sistema internacional de unidades. Existem, se eu quero passar de metros para milhas, sim, existe uma conversão de unidades, e isso é o que a gente vai estudar, tá? Como fazer uma conversão de unidades de uma medida para outra, tá bom? Ok. Existem também unidades derivadas a partir dessas principais. Então, a gente, por exemplo, vê, se a gente já viu, por exemplo, velocidade. Velocidade é uma combinação de comprimento por tempo, certo? Sim, porque quando a gente vê, por exemplo, quilômetros por hora, temos uma unidade de comprimento e aqui temos hora, que é uma unidade de tempo. Ok, e no sistema internacional, qual seria essa unidade? No sistema internacional de unidades, a velocidade teria que ser quê? Metros por segundo. Sim? Para comprimento é metro e para tempo seria segundo. E assim sucessivamente tem várias unidades derivadas. Então temos áreas, seria metro quadrado, volume, eu estou escrevendo no sistema internacional, tá? Metros cúbicos, tá bom? Então são combinações das unidades principais. Tudo bem? Por enquanto? Tranquilo. Maravilha. Estão aí acordados, né? Beleza. Bom, o que acontece? Agora vamos utilizar uns prefixos do sistema internacional. Prefixos são valores, são abreviações de expressões que estão representadas, por exemplo, em base 10. Sim? Então, temos aqui. Se eu tenho uma expressão que tem 10 elevado a 9, sim? 10 elevado a 9, eu posso utilizar um prefixo. Geralmente, todos os prefixos estão não, geralmente não. Todos os prefixos estão em base 10. Veja que está aí 10 elevado a 9, 10 elevado a 6, 10 elevado a 3, 10 elevado a menos 1, menos 2, menos 3. Então, por exemplo, se for 10 elevado a 9, a gente chama de giga. Sim? Então, por exemplo, eu vou encontrar este valor aqui.
Ou, se for 10 elevado a 6, a gente chama de mega. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um valor aqui. Ah, não, esse aqui vai... Tá, vou fazer o seguinte. Pera. Esquecem esse aqui. Espera aí. Um minuto. 19. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui essa expressão. Não foi o melhor exemplo que eu poderia ter escolhido, mas que vai dar uma confusão. Espera aí. Um minuto. Estou pensando. Não, esquecem esse aqui, senão vai dar uma confusão, tá? Porque eu não cheguei até lá para explicar essa parte de notação científica. Então vai dar. Vamos imaginar esse aqui, olha só. Eu fui fazer uma medida, tá? E deu o seguinte: olha só, a potência ou força, vamos falar melhor força, deu o seguinte, olha só, me deu uma força de 545 por 10 elevado a 6 newtons. Aí o que acontece? Eu estou vendo aqui que tem uma expressão, sim, 10 elevado a 6. Eu posso substituir esse 10 elevado a 6 por um prefixo. Na nossa tabela, 10 elevado a 6, representado pela letra M, seria mega. Então, em vez de escrever em notação científica, por exemplo, de 10 elevado a 6, eu posso escrever perfeitamente aqui, ó. Esse número equivale a 545 que meganewtons. Tá bom? Então, o que acontece? Eu suprimo a base 10 elevado a 6 pelo prefixo aqui, que seria o caso mega. Agora você acha que ficou melhor, mais tranquilo. Tá? Temos prefixos também para valores menores, ou seja, quando eles são bem pequenos, né? Então, por exemplo, temos muito essa unidade quando é 10 elevado a menos 6 micro, é o mil, sim? Nano, quando é 10 elevado a menos 9, pico, quando é 10 elevado a menos 19. Por exemplo, o tamanho de uma partícula, sim, deu de 5,25 por 10 elevado a menos 6 metros. Se eu quero utilizar um prefixo, qual seria? Um prefixo Micro? para micro, muito bom. Então, eu vou substituir esse 10 elevado a 6 por micro. Então, você substitui a base 10 pelo símbolo ou abreviatura que representa. Tá? Então, passaria a ser 5,25 micrômetros. Tá? O que faz o prefixo é suprimir se a base 10. De boa? De boa. Ok. Agora sim, era esse caso aqui que eu ia mostrar. Da notação científica. A notação científica é o que a gente viu lá escrito. Eu tenho um número, o número, por exemplo, esse aqui, vamos pegar o que a gente está fazendo, né? 5,25
25, o anterior, por 10 elevado a menos 6. Notação científica é uma expressão em que está escrita, sim, contendo um número vezes com um formato em que tem uma base 10 elevado a um expoente. Olha só, temos um número, nesse caso seria 5,25, por 10 elevado a, esse y seria menos 6, onde y é o expoente. Esse y pode ser negativo, como no caso do micrômetro aqui, do metro, que essa expressão que era metro, né? Ou pode ser positivo, tá? Então, por exemplo, qualquer número, sim, eu posso transformar em notação científica. O que vai fazer essa transformação, sim, é mexer a vírgula, tá? Eu pego a vírgula dos decimais, sim, e ele vai começar a mexer os valores, tá? Então, como seria isso? Sim. Se eu mexo, se eu vou mexendo para a esquerda cada valor decimal, ele vai ser positivo. Se a vírgula, eu vou mexendo nas casas decimais para a direita, ele vai tomando um expoente negativo. Como assim, professor? Vamos lá. Observemos esse primeiro exemplo aqui, que é o 3.000. Fala para transformar em notação científica, mexendo a vírgula. Mas eu não estou vendo vírgula ali. Que vírgula? Não, ele tem vírgula. Você não está enxergando a vírgula? Está aqui, ó. Eu posso fazer isso. Tá? É o mesmo número, só que botei a vírgula ali. 3.000,0. Beleza. Eu vou começar a mexer a vírgula até o primeiro algarismo significativo. Sim? Ou seja, até este valor aqui. Eu vou mexer essa vírgula. Cada vez que você mexer a vírgula em uma posição, ela vai ficar aqui, depois vai para aqui e chegar aqui. Quando você mexe a vírgula a cada posição, você, como se está mexendo neste sentido, você vai acrescentando um valor na unidade no expoente que acompanha o 10. Então, o que acontece? A vírgula deste ponto até chegar ao 3, quantas casas decimais ela vai pular? Ela vai pular 1, 2 e 3. Então, esse número se transforma em 3 por 10 elevado a 3. Porque eu pulei no sentido da esquerda 3 casas decimais até chegar ao 3. Tá bom? Agora, observem daqui embaixo. O 0,003. Eu vou mexer a vírgula até o primeiro algarismo significativo. Ele vai ficar aqui na frente do 3. Quantas casas decimais vai ter que mexer? 1, 2, 3. E foi no sentido da direita. Se for no sentido da direita, o que acontece? Tem que ser negativo. Vou descontando. Então, seria 3 por 10 elevado a menos 3. Porque eu pulei 3 casas decimais para a direita. William, com a medida UI. Bom, dúvidas sobre esse caso aqui? Sem dúvidas. Beleza. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Olha só. Temos uma unidade de armazenamento chamada bytes, de armazenamento digital. Equivale a 512.106 bytes.
O ponto representa milhas, representa 1000, entendeu? Vírgula que representa, olha, aqui para não ter confusão, por exemplo, esse exemplo depois que vocês vão ver, esse por é por, tá? Esse aqui são 562 mil, não, 512 mil, já estou cansado, bytes. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro, sim, a transformar este número em uma notação científica. Sim? Então vamos transformar esse número numa notação científica. Significa que aqui teria uma vírgula. Vou levar essa vírgula até o primeiro algarismo significativo. Então vamos ver. Temos quantas? Quantas casas ele vai pular? 1, 2, 3, 4 e 5. Então ele ficou 5,1206 por 10 elevado a 5, porque estou me deslocando da vírgula no lado da esquerda, e para o lado da esquerda ele é positivo. Então, aqui temos a unidade bytes. Ok. Agora, tentamos utilizar um símbolo de um prefixo. Lembram da tabela dos prefixos? Utilizamos um micrômetro, mega, sim? O que acontece? A maioria dos prefixos lá, eles são, por exemplo, múltiplo de 3. Deixa eu voltar lá na tabela. Ó, aqui. Ou é 9, 6, 3, entendeu? Então, o que acontece? O meu valor lá deu 10 elevado a 5, certo? E eu só conheço um que seja o mais próximo, 10 elevado a 6, que é o mega. Então, mas se está elevado a 5 e não consigo colocar um prefixo, será que eu consigo ainda mexer na vírgula? Você consegue mexer a vírgula todas as vezes que você quiser. Essa vírgula pode ir para a direita, para a esquerda, sempre que você respeite. Se vai para a esquerda, vai aumentando uma unidade. Se vai para a direita, diminui. Mas se esse está 10 elevado a 5 e eu preciso 10 elevado a 6, o que eu posso fazer? Preciso aumentar em uma. Para aumentar em uma, significa que ainda a vírgula eu posso mexer em uma casa mais decimal, certo? Vou mexer em mais uma casa decimal. Então, como fica? 0,512,106 por 10 elevado a 6 bytes. Sim? Eu mexi mais uma casa. Se mexe mais em uma casa, sim? Já aqui como se tiver um zero, tá? Zeros para a direita, para a esquerda não são significativos. Observem que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos e a expressão continua tendo 5 algarismos significativos, porque o zero à esquerda não é significativo. Beleza? Professor, você já deixou ele em base 6. Digo, em base 10 com o expoente 6. Agora posso usar o prefixo. Qual era o prefixo lá que me falava? Olha só, 10 elevado a 6 é mega. Então, o que eu posso fazer? Isso equivale a megabytes. Ó. Eu posso também deixar em kilobytes. Só que kilobytes é 10 elevado a 3. Ah, se a vírgula está aqui e eu preciso a 3, eu preciso voltar a casa decimal para trás, para a direita, 2 unidades, certo? É só mexer a vírgula para cá e fica 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 seria quilo. Então, seria 512,106 kilobytes. Bom, acho que agora metralhei um pouco mais rápido aqui. Dúvidas? Tranquilo. Tá bom. Muito bem. Nossa, vocês estão muito, assim, estou gostando dessa turma, hein? Agora, é, vamos lá, vamos lá. Se deu uma bugada ali o cérebro,
fala aqui aonde que deu, tá te dando essa complicação, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza. Então vamos continuar aqui. Temos um exemplo maravilhoso. Vocês vão fazer o seguinte. Vou deixar 3 minutinhos para que vocês transformem esses dois números que estão ali em notação científica e, se puder colocar um prefixo próximo, façam como fiz no exemplo anterior. Tentem fazer aí. Mão na massa. Já volto, vou pegar uma água. Cuidado com as notações, tá? Porque M, o primeiro ali, Gabriel, é Newton, tá? É N maiúsculo e o mega tem que ser o M maiúsculo. Se colocar o M minúsculo, não vale, né? Tem que ter cuidado com isso ali. Os símbolos têm que estar de acordo com o que está lá na tabela, tá? Mas tá certo, seria mega Newton, né? Mega Newton. Beleza, todo mundo está colocando ali, mega Newton. Acho que cuidado com o N maiúsculo do símbolo, tá? Newton é uma unidade de força. 349 gigahertz, muito bem. Beleza, tô achando que tá indo bem ali. Eu vou explicar esse aqui do Newton, tá? Vamos lá, só para a gente avançar. O que acontece? A vírgula está aqui, certo? Se eu mexer até o 7,
Eu vou mexer em 1, 2, 3, 4, 5. Teria que mexer mais uma para ficar 0,7, tal como mostrou aqui o Carlos. E aí seria mega, né? Muito bem. Mas sabe uma coisa? Eu vou fazer igual que fez o William. Eu não vou mexer a vírgula até o 7. Eu vou deixar, como são de 3, a cada 3, múltiplo de 3, eu vou mexer só 3, para deixar o número mais redondo. Então, o que acontece? Não é que esteja errado quem fez mega, tá? Mas eu vou mexer aqui em 1, em 2 e em 3, tá? Então, vou deixar ali 700, 768, tá? Vírgula, 0,0. Depois esse zero a gente pode tirar, né? Por 10 elevado a 3 newtons. Eu somente mexi em 3, tá? Que vai ficar um 0,7, mas também está certo, não tem problema não, tá? Beleza. Aí eu vi na tabela que 10 elevado a 3 é quilo. Sim? É o prefixo quilo. E o quilo, ele é dado pela letra K minúsculo. Então, isso aqui também equivale a ter 768 kilonewtons. Tá? Muito bem. Não, não está errado. Se quem deixou em quilo ou quem deixou em mega, está certo. Se eu continuar até aqui, até depois do 7, ou pode ser 0,768 meganewtons. Tá? Ok? Pode ser também. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. O outro, olha só. Eu vou mexer aqui. Esses dois números, olha só. Quem fez aqui, esses dois números são iguais. Está correto, não tem problema nenhum, tá? Matematicamente está certo. Vamos ver o exemplo 2. Eu vou mexer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou parar ali, tá? 349 por 10 elevado a 9. Eu já tirei um monte de zero ali só para arredondar, tá? Hertz. Na nossa tabela, 10 elevado a 9, ela equivale a giga. E giga é representado pela letra G maiúsculo. Então, o que acontece? Essa expressão se transforma em 349 gigahertz, que é uma unidade de frequência. Bom, muito bem. Dúvidas? Mas eu poderia ter continuado. Eu poderia ir até 0,3. E o 0,3 ele passaria a ser 10 por 10 elevado a 12. E 10 elevado a 12 é Tera, se não me engano. tera. Obrigado. Tera. Tá bom? Beleza. Maravilha. Vamos ver. Dúvidas, nadinha. Todo mundo está concentrado. Todo mundo está, ou a maioria está dormindo. Show. E aqui, agora, o que eu falei anteriormente, a gente tem que ver uma questão chamada de conversão de unidades. Vocês lembram que quando às vezes as unidades elas não estão descritas em um sistema de unidades que a gente quer. Então, precisamos fazer uma conversão de unidades. Para fazer essa conversão de unidades, existem já sim, umas tabelas e a gente, por exemplo, vê conversão de unidade de tempo. Então, por exemplo, a gente vê que 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos, certo? Mas 1 hora também tem 3.600 segundos, tá? E tem vários fatores de conversão e eles estão totalmente já em tabela, tá? E como se faz a conversão de uma unidade para outra? A gente pode utilizar regra de 3,
simples, ou a gente faz depois, que eu vou fazer um exercício, acho que não vai dar tempo hoje, mas que na próxima aula eu consigo fechar, trazer uma conversão de unidades que é chamada em cadeia. Tá? Mas vamos lá. Vamos fazer o exemplo aqui com o tempo. No tempo, vamos converter quanto equivale 5.200 segundos em minutos. Então, aí, utilizo regra de 3. Tá? Regrinha de 3. Olha só, preciso passar de segundos para minuto. Aí eu pego o valor que está tabelado, que não precisa um valor tabelado, porque aqui a gente já sabe que um minuto, quantos segundos tem? 60 60. segundos. Então, quantos minutos equivalem a 5.200 segundos? Regrinha de 3. X será igual ao quê? Ao produto desses daqui. Sempre vai ser aqui dessas diagonais, 1 minuto vezes 5.200 segundos, sobre, agora, o que está na diagonal do X, tá? 60 segundos. Observem a análise dimensional, tá? O que acontece? Segundo com segundo, certo? Beleza. Então, temos que se simplifica e a gente coloca na calculadora, vai fazer 5.200 dividido Dividido por 60. 60. Equivale a, já colocaram aqui, espera aí um minuto, porque eu mudei a minha calculadora num formato. Ah, tá. Equivale a, eu vou escrever aqui. Eu vou descer aqui para colocar a resposta que não cabe mais ali. Que equivale 86,66666. Lembra da regrinha? Temos produto ou divisão. A resposta tem que ficar com quê? Quando é divisão ou multiplicação de algarismos significativos, tem que ficar com o menor número de algarismos significativos. E neste caso, tem que ficar com quantos? Com 2, né? Dois. Tem que ficar com 2 porque o 60 que tem 2. Então, pronto. Se é com 2, esses dois são significativos e meu duvidoso é esse aqui. 6 é maior que 5, então vira 87. Tá? Representa 87 minutos. Viu como a gente já vai pegando tudo que a gente estudou? Tá claro? Tá claro. Tranquilo. Maravilha. Então vamos lá. O que acontece, pessoal? Por exemplo, aqui fala para converter unidade de conversão de volume. Converte em litros 3,5 decímetros cúbicos. Então, temos 3,5 decímetros cúbicos, tem que converter para litros. De acordo na tabela, sabemos que, nossa, passei sobre ele. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, ou seja, que é a mesma unidade. Tá? Significa que 3,5 decímetros cúbicos é igual a 3,5 litros. Não precisamos fazer nenhuma conversão. Já a nossa tabela falou que eram iguais. Já foi direto, nem sequer precisou de uma regra de 3. Show? Beleza. Agora, aqui, quando a gente vai fazer uma soma de expressões, uma soma, não posso somar eu não posso somar unidades diferentes.
Eu não posso somar laranjas com peras, tem que ser laranjas com laranjas. Aqui está falando o seguinte, olha só, vou ter que somar, sim, expressar em metros cúbicos o valor da soma de esta unidade que está em decímetros cúbicos e essa unidade que está em centímetros cúbicos. Então, o que acontece? Eu preciso passar a cada uma das unidades para metros cúbicos e depois é que eu vou somar os resultados. Mas aí, que precisamos? Valores que representem quanto em metros cúbicos, que quanto equivale a decímetros cúbicos, e em metros cúbicos, quanto equivale os centímetros cúbicos. E isso que a gente vai utilizar agora, uma tabela de conversão de unidades, que inclusive eu vou compartilhar com vocês. Tá? Deixa eu só vou mostrar para vocês a tabela, que vocês vão ter que utilizar e vão utilizar. Tá? Tem um maluco cantando aqui, gente. Um vizinho. No julgo, já é sexta-feira, 22 horas da noite. Só que não está me desconcentrando. Bom, aqui, olha só. Conversão de unidades. Temos de comprimento, tá? 1 metro, tá. Então, procuramos aqui os de volume. Olha só de volume. 1 metro cúbico são 1 por 10 elevado a 6 centímetros cúbicos, ou 1 decímetro cúbico equivale a 0,001 metro cúbico. Então, o que acontece? Esses valores aqui a gente precisa para fazer nosso trabalhinho lá da conversão, tá? Então, vamos voltar no nosso enunciado. Eu vou postar essa tabela lá no grupo. Tá? Beleza. Olha só, eu coloquei aqui, tá? A colinha que extraí da tabela. Então, vamos passar primeiro decímetros cúbicos para metros cúbicos. Pode imprimir, Karine, tá? Somente que eu não sei, cara, vai ser tiro, porrada e bomba o dia da prova lá na unidade, porque imagina, no polo, vocês vão ter que ir lá no polo presencial fazer a prova. E já tem que falar que tem que entrar com calculadora, porque não tem como fazer cálculos sem calculadora, tá? Então, eu acho que os enunciados devem trazer esses valores já de tabela para não precisar levar a tabela, Karine. Mas eu acho que eh, essa tabela vai te servir para a carreira toda, tá bom? Vamos lá. Converter decímetros cúbicos para metros cúbicos. Então, vamos lá. 1 decímetro cúbico equivale, na tabela, aqui, ó, na tabela, 1 decímetro cúbico equivale a 0,001 metro cúbico. Quantos metros cúbicos equivalem a 3.540? Fazemos o produto desses daqui. 3.540 decímetro cúbico vezes 0,001 metro cúbico sobre 1 decímetro cúbico. Decímetro cúbico com decímetro cúbico se simplifica. Que ficou? Metro cúbico, né? Fazemos o cálculo ali. Pessoal, aqui vocês podem fazer mais de algoritmo de números de dígitos, tá? E somente vai arredondar lá no final, tá? Aqui pega todo o maior número de dígitos, algoritmos que você precisar, e só lá na soma que a gente vai fazer o arredondamento no final, tá? Não começa a arredondar passo por passo, só lá no final. Então, vamos fazer o cálculo aqui da 3.540 vezes 0,001, ou seja, 3,54 metros cúbicos. Beleza. Já fizemos a primeira conversão, ok?
Segundo passo, vamos converter esses centímetros cúbicos para metros cúbicos. E fazemos a mesma questão aqui de regra de 3. 1 metro cúbico equivale a 1 por 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Quantos metros cúbicos são equivalentes a 340 mil? Temos esses dois aqui. Vezes 340 mil. Eita, centímetro cúbico. Sobre o outro da extremidade. 1 por 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico e centímetro cúbico se simplifica e só ficou metro cúbico. Calculadoras. Calculadoras, gente. Vamos lá. Como expressar na calculadora uma expressão que está em notação científica? Então, na calculadora, sim, essa parte daqui, só vou escrever aqui. Como vocês colocariam na calculadora? Você vai colocar na calculadora o numerador, o valor do numerador, você abre parênteses, coloca 340 mil, esse não tem problema, fecha parênteses, divisão, porque estamos dividindo, e agora vem aqui para colocar a notação científica. E aí o que acontece? Você vai colocar tem uma tecla lá na calculadora científica que para expressar o por 10 elevado ao número, o 10 por 10 elevado a alguma coisa, tem uma teclinha chamada ESP. Você procura na teclinha chamada EXP. Essa XP representa o 10, a base 10, tá? E depois você coloca o expoente normal, que nesse caso é 6. E aí você fecha o parênteses relacionado ao que está no denominador. Façam esse cálculo, tal como está escrito na tela. 340 mil, tá? Isso, 0,34 metros cúbicos. Show! Já transformamos, olha só, as duas unidades em metros cúbicos. Então, temos 354 metros cúbicos mais 0,34 metros cúbicos. Agora, já podemos somar as duas. 3,54 mais 0,34 deu 3,88. Regrinha da soma para arredondamentos. Vai ficar com o menor número que tem aquele de menor casas decimais. Aqui, no nosso caso, as duas expressões têm o mesmo número de casas decimais, que são duas. Portanto, ficou 3,88. Dúvidas? Falam que não, por amor de Deus. Estou cansado. Sem dúvida. Hotel, que é tipo flash. Ai, tá tudo certo, né? Gente, tem um exercício que na próxima aula vocês vão estudar o tema 3, que é átomos, tabela periódica. Mas antes de começar a nossa aula, eu vou fazer um último exercício de conversão que é complexo. E aí, sim, eu preciso que vocês... Não, aqui não precisa arredondar, já ficou ali, 3,88, tá? E depois eu preciso que vocês prestem mais atenção para a próxima aula, tá? Bom, pessoal, sextou? Sextou. Vou deixar por aqui, Sextou. tá? Depois eu compartilho esse aqui, deixa eu compartilhar. Não, depois eu compartilho aqui, tá? Eu só vou fechar esse aqui, mas vou manter, porque na próxima aula eu vou continuar neste PPT, ainda tem 2 exercícios para fazer, ok? Boa noite, pessoal. Um bom descanso para todos vocês.
Olha, puta, que desgraça. Fala.